professora Arlete Parisi, eu sou professora da disciplina de pacientes com necessidades especiais, desde que ela foi implantada aqui no curso de odontologia da UniOeste. Foi pedido para mim para que eu falasse um pouco da importância do estudo da cárie para esses pacientes. Tá? Então, realmente é de grande importância saber a etiopatogenia, todo o mecanismo, né, de formação da cárie, especialmente para esses pacientes. Tá? Esses pacientes, eles têm vários tipos de comportamentos alterados. Tá? Seria desvios de inteligência, desvios de comportamento, desvios psíquicos, distúrbios físicos, tá? Sistêmicos, né? Tipo diabetes, cardiopatias, doenças às vezes até mais graves, síndromes, tá? Então esses pacientes costumam tomar muito medicamentos. Esses pacientes, eles têm distúrbio neuropsicomotor, tá? Eles têm dificuldade de se alimentar, a alimentação dele muitas vezes é pastosa, eles têm dificuldade de encontrar um profissional que seja apto, né, que tenha habilidade para conduzir o melhor tratamento dentário. Então esses pacientes, em decorrência de todos esses problemas, tá, eles costumam ter um índice de cárie muito elevado e doenças periodontal também, tá? Então, voltando um pouquinho para a cárie, distúrbios neuropsíquico-motor. Então, eles têm dificuldade de entender técnicas de escovação, eles têm dificuldade, de uma forma geral, de higienizar os dentes, a boca. Eles têm dificuldade, essa dificuldade de higienizar é tanto cognitiva como motora. Então está na dependência muitas vezes de um cuidador, né, para que faça uma escovação correta. Eles tomam muito medicamento e esses medicamentos podem serem redutor do fluxo salivar. Então promove uma hipossalivação, isso também influencia, né, na formação aí do biofilme e, né, nos altos índices de cárie nesses indivíduos. A alimentação deles, como eu disse já, uma alimentação muitas vezes pastosa, tá? Rica em carboidratos, e que também colabora para aumentar o índice de cárie. Doenças sistêmicas, né? Às vezes a pessoa é normoreativa, ela não tem deficiência cognitiva, mas toma medicamentos, né, para hipertensão, daí uma hipossalivação. Pacientes diabéticos, né, que também tem uma dificuldade aí, principalmente os não controlados, quanto ao processo de reparo, então altera a gengiva e consequentemente ele deixa de escovar os dentes adequadamente porque está sangrando e acaba aumentando aí o biofilme. Então são várias formas, tá, de agressão ou de falta de cuidados, ou pela própria doença, que acaba aumentando o índice de cárie. Tá? Então, é importantíssimo que esses pacientes sejam muito bem acompanhados, muito bem orientados, os seus cuidadores sejam bem orientados, para que eles tenham, né, uma saúde bucal mais positiva, né? Não ter um impacto tão negativo diante de tantos problemas que eles apresentam. Olá, eu sou a Aline Narciso, sou especialista em odontologia para pacientes com necessidades especiais. Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre cariologia na minha especialidade. Então, assim, desde a primeira consulta na anamnese, eu fico muito tempo falando sobre alimentação. Como a gente sabe, né, a questão da doença cárie, né, em qualquer pessoa está muito relacionada à alimentação, aos hábitos de higiene, mas o que eu mais pego mesmo em cima dos pais é sobre alimentação. Então, assim, na minha especialidade, o que eu vejo muito, né, alguns fatores que eu acabo questionando as famílias e tentando orientá-las, né. Primeiro, a questão
de como se alimenta, né? Então é uma alimentação mais pastosa, tem uma dificuldade de ingestão de alimentos, se alimenta por via oral. Então essa é a primeira questão. A segunda questão é que tipo de alimento, né? Então vamos supor, uma criança com transtorno do espectro autista, é bem comum ter uma seletividade alimentar, às vezes até por não só o alimento em si, né, o sabor do alimento, mas também pela textura. Então, que tipo de alimento que essa criança está consumindo, né? Muitas vezes, e muitos dos meus pacientes, eles acabam consumindo uma alimentação mais pastosa, o que favorece também a retenção, né, do biofilme na boca, por conta, às vezes, de uma má higiene e de alimentos realmente que são mais aderentes aos dentes. Então, eu sempre converso muito sobre isso. As famílias, assim, normalmente também, e essa é a terceira questão e é mais difícil da gente abordar, por uma questão social, né? O açúcar está muito relacionado a uma questão social, né? Então, vamos para casa tomar um cafezinho com açúcar, um bolinho, um chocolatinho. Tem muito essa questão do carinho, do afeto, né? E perto de uma família com uma pessoa com deficiência, às vezes para suprir, né? Entre aspas aqui, uma falta ou então uma culpa que às vezes as famílias carregam, né? Acabam consumindo muito mais açúcar, né? Ofertando muito mais açúcar àquela criança, né? Aquela história assim, coitadinho, vou dar uma balinha, vou dar um docinho, vou dar um chocolatinho, né? Então é uma questão que também é bem difícil de ser trabalhada. E muitas vezes eu escuto, né, assim, mas você não tem um filho especial, mas sua filha não tem nenhuma deficiência, né? Porque eu sempre comento que é muito difícil mesmo a gente mudar os hábitos das crianças, porque hoje o mundo todo, né, você sai para qualquer lugar, tem bala fine na farmácia. Mas tem essa questão, né? Você não tem um filho com deficiência. E aí eu sempre fico em cima falando assim, por isso mesmo, né? O fato da criança ter uma deficiência, de às vezes ser muito mais difícil o acesso a um consultório especializado ou realmente um dentista que tenha capacitação para atender, que esse cuidado deve ser redobrado. Então, essa é a primeira questão, a alimentação, é a que eu mais falo, é a que eu mais insisto com os pais, fico um tempo conversando sobre isso, porque realmente eu percebo que é onde eu encontro mais falhas, né, nessa questão da parte oral, da saúde bucal. E a questão higiene, né? Então, meu filho morde a escova, eu não consigo escovar. Então, assim, várias vezes já chegaram famílias com crianças com muita, assim, idade, já 6, 7 anos, que nunca escovaram os dentes dos filhos. Porque ele morde a escova, porque ele me morde, porque ele não gosta, porque ele chora, porque ele grita. E é muito difícil, né, criar um hábito. Então eu sempre tento buscar alternativas para falar com as mães, por exemplo, mas ele sempre gostou de colocar o tênis? Ele sempre vai tomar banho querendo? Né? E mesmo assim a gente continua, né, insistindo para colocar o sapato, insistindo para tomar banho. Então é a mesma coisa com os dentes, mas é algo que eu enfrento muito, né? E, assim, muitas questões que me perguntam, né? Então, um tempo atrás falava-se muito que crianças com trissomia do 21, síndrome de Down, não tinham cárie, era só problema periodontal. E isso é uma mentira, né? É evidente, assim, que todos os pacientes que chegam sem orientação têm lesão de cárie. Eu já tratei um canal de criança com 2 aninhos aqui, né, porque consumia muito açúcar, né? Então às vezes também a questão do leite materno, né? Então, o leite materno não tem açúcar, por que eu tenho que escovar? Só que assim, se uma criança já está se alimentando, né, já está comendo outros alimentos, né? Então eu explico, eu falo, mãe, é como se fosse uma cola, né? O leite pode não ter açúcar, mas é como se fosse uma cola, ou mesmo as fórmulas. Pode ser que aquela fórmula não tenha açúcar, mas o que ele comeu antes? Né, se não foi removido adequadamente, o que vai acontecer? Né? Vai grudar no dente, eu explico. Tento falar também, por exemplo, a rainha cria a mamadeira com mucilon. Né? Então, o que acontece se você não lavar a mamadeira de um dia para o outro? Vai ser difícil de lavar, é a mesma coisa na boca. Aquele dente vai ficar cheio daquele leite com mucilon. Então, eu vou tentando buscar alternativas de explicar para as mães, né, relacionado ao cotidiano delas mesmo, o que funciona, né, na questão da higiene oral. Então, escovando com pouca pasta, com a cabeça encostada, sempre com apoio, né, na cervical,
Não é para escovar no banho, porque no banho é na hora de tomar banho. Então eu vou falando de alguns recursos para também melhorar essa questão da higiene oral. Mas eu acho que assim, o que eu posso agregar aí para vocês, falando um pouco de cariologia, onde eu vejo que, onde eu tenho mais realmente, minha preocupação maior é com a alimentação. Eu percebo que as crianças hoje estão comendo tudo muito processado, as crianças em geral e os meus pacientes mais ainda, por conta dessa oferta, né? Então muitas vezes vai para alguma terapia e precisa uma comida rápida, alguma coisa ali rapidinho, a mãe vai o quê? Vai comprar um salgadinho, vai dar uma bala, vai dar um pirulito. Então essas questões também são as que mais me preocupam. Agora, falando aqui, eu lembrei de mais uma questão que tem acontecido muito e eu tenho ficado bem, assim, chocada e ao mesmo tempo pensando em como que a gente pode, né, como profissionais da área da saúde, entrar nessa equipe interdisciplinar e mudar um pouco isso. Pacientes com transtorno do espectro autista, muitas vezes eles fazem uma terapia que chama terapia ABA. Nessa terapia, eles trabalham como se fosse com recompensas, né? Então aí tem um reforçador. Então esse reforçador, né, eu insisto que não seja um alimento, mesmo que seja uma fruta, não pode ser um alimento. E muitas vezes esse alimento, além de não ser saudável, é uma bala, é um chocolate, e é algo que reforça esse hábito, né? Essa questão da compulsão alimentar. Então é algo que eu tô vivenciando, assim, já tem alguns meses e eu não sei nem como que a gente pode abordar isso, mas é uma situação bem preocupante também na minha área. Eu acho que é isso, eu fico à disposição sempre de vocês, que vocês precisarem, de dúvidas, eu tô por aqui, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.